Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo nós vamos fazer mais um vídeo sobre análise de uma ação individual, neste caso a Petrobras, ou mais especificamente a ação preferencial da Petrobras, PTR4. E antes da gente começar, vai entrar a vinheta, já sabe, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, faz tudo o que tem que fazer aí, deixa o seu like, a gente se vê em instantes. Como na maioria das vezes que eu faço um vídeo sobre análise de ações, eu quero já deixar claro desde o começo que eu estou usando dados do dia que eu estou gravando e não necessariamente do dia em que esse vídeo está sendo publicado. Então essa gravação está sendo feita no dia 8 de novembro, uma terça-feira, já com um pregão fechado, com dados fechados, então eu vou usar vários dados aqui deste dia, tá? É que a gente está em tempos tão loucos, tão imprevisíveis, que se esse vídeo for publicado um dia depois da gravação dele, pode ser que já vire tudo de perna para o ar. Mas vamos lá, vamos começar falando da Petrobras. E o timing para falar da Petrobras é muito importante porque já temos, enfim, uma definição sobre as eleições. Segundo turno já foi. Temos então um governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, que vai assumir aí em pouco tempo. E isso tem implicações e impactos diretos na Petrobras. Aliás, a Petrobras, praticamente tem estado no centro das atenções entre as empresas aí de capital aberto nesses últimos tempos por conta das eleições. E lembrando sempre o seguinte, a Petrobras ela não é apenas uma empresa estatal ou uma empresa de capital misto, né? Lembrando que a Petrobras é uma empresa que um pouquinho mais de 50% do capital votante dela pertence ao governo federal. Mas enfim, a Petrobras não é apenas uma empresa, a Petrobras é um componente importante do cenário político brasileiro. Então eu quero até repetir, reforçar isso. Quer dizer, a Petrobras é uma peça nesse tabuleiro político brasileiro. Então, por isso que nós como investidores, a gente nunca deve enxergar a Petrobras como se fosse uma empresa qualquer, apenas uma empresa da Bolsa, porque a realidade prática não é assim, né? Quer dizer, governos frequentemente fazem questionamentos e falam sobre uma suposta função social da Petrobras, tá? Inclusive o governo atual, né, que está aqui na sua reta final, já fez esse mesmo discurso, um governo que em algum momento até cogitou com a hipótese de privatização da Petrobras, e esse discurso muito provavelmente vai estar ainda mais presente no próximo governo. O próximo governo é um governo que vem de um partido que tem uma tradição mais estatista, quer dizer, que está um pouco mais à esquerda no espectro ideológico, e que já tem um histórico complicado com a Petrobras. Tá? Então, lembrando que no último governo do Partido dos Trabalhadores, quer dizer, teve coisas aí acontecendo com a Petrobras, né? Quer dizer, escândalos envolvendo a Petrobras. Aliás, eu digo o último governo do Partido dos Trabalhadores, que foi quando isso explodiu, quer dizer, quando isso veio definitivamente à superfície, mas esses problemas já vinham anteriormente a isso. E isso não necessariamente significa que num novo governo do Partido dos Trabalhadores isso não vai se repetir, né? Isso vai se repetir. Pode ser que a gente tenha uma surpresa, pode ser que o novo governo dê uma guinada e possa até surpreender a gente, né? Com alguma coisa na linha assim, olha, deixar a empresa trabalhar livremente sem pensar em função social, quer dizer, agir mesmo como se fosse um ente normal de mercado. Tudo pode acontecer neste mundo, né? Inclusive nós como investidores céticos, a gente tem que estar preparado para isso. A gente deve pelo menos, tá? Fazer um esforço para evitar noções pré-concebidas, né? Para a gente já ter aquela sensação de, olha, isso aqui eu já sei o que vai acontecer. Até porque se a gente soubesse o que vai acontecer com a Petrobras, se a gente pudesse dizer assim, olha, o governo vai acabar com a Petrobras, vai tudo para o buraco, se a gente pudesse ter certeza disso, a gente ficaria vendido a descoberto aí pelos próximos 4 anos e iria rachar de ganhar dinheiro. Eu não vou fazer isso,
Você tem convicção tão grande do que vai acontecer a ponto de tomar uma posição? Eu não tenho, tá? E quando eu não tenho, eu nunca tenho, né? Eu nunca tenho certeza do que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Mas quando a gente percebe uma probabilidade maior de algo dar problema, de algo ficar bagunçado, isso não significa necessariamente que eu vá tomar uma posição. Talvez eu simplesmente prefira ficar de fora. Mas enfim, voltando a essa questão Petrobras-governo, porque esse é o lado qualitativo da análise da Petrobras. A Petrobras, nós vamos ver, quando a gente começar a falar de elementos quantitativos, que ela é uma empresa muito interessante. Ela tem números muito interessantes, porém, esses números podem não sobreviver, eles podem não se manter à interferência do governo, né? Podem não resistir à interferência do governo. E antes do governo começar, a gente já está vendo coisas acontecendo, tá? Então são ações, atitudes no sentido de tentar impedir, obstruir ou dificultar a distribuição de dividendos e outras coisas do gênero que vem trazendo muita angústia, muita preocupação ao mercado como um sinal daquilo que está por vir. Então, novamente, o fato de ter acontecido coisas estranhas com a Petrobras durante governos anteriores do Partido dos Trabalhadores não significa necessariamente que coisas estranhas vão acontecer no novo governo. De repente eles estão entrando aí com uma nova mentalidade, uma nova postura. A gente pode até achar aquela coisa de, olha, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Porém, é importante que a gente saiba que tem esse histórico, que isso aconteceu, o risco existe, o risco é presente. Então, aqueles que optarem por tomar uma posição em Petrobras para o longo prazo, neste momento, se der coisa errada lá na frente, a pessoa que fizer isso não tem o direito de vir choramingar e dizer, o governo fez isso, aquilo, etc e tal, porque isso já estava embutido, esse risco já está embutido no preço. Então, investidores de perfil mais especulativo podem ir lá e fazer um posicionamento na Petrobras, imaginando que as coisas podem ir por um caminho melhor no sentido pró-mercado, pró-empresa, e podem colher os lucros disso. Pode ser uma tremenda de uma jogada ou pode dar errado, mas esse dar errado a gente tem que estar consciente. Quem vai entrar tem que estar consciente que pode acontecer e não ficar chorando pelos cantos depois. Quer dizer, esse risco existe, é presente, já aconteceu no passado e nós temos que considerar em novas tomadas de decisão de investimento ou não, ou tomar de ficar de fora. Enfim, isso é só um alerta, não é aqui cravar o que vai acontecer, é um alerta para que quem for fazer alguma coisa esteja consciente dos riscos, sempre lembrando que o mundo dos investimentos é um mundo solitário, né? Onde os investidores eles podem aí até fazer algumas coisas socialmente, participar de fóruns, compartilhar informações, mas no fim das contas é cada um colocando seu dinheiro na linha de tiro e quando a gente acerta é mérito nosso, quando a gente erra é responsabilidade 100% nossa. Feito as ressalvas, né, esses elementos de governo são coisas qualitativas, então envolve percepção, envolve subjetividade, envolve especulação, no sentido de especular sobre o futuro, sobre o que pode acontecer. E nesse aspecto, eu particularmente, por conta dessas incertezas todas, eu tenho a postura de ficar de fora. Eu evito a Petrobras. Na verdade, eu acabei enxergando a Petrobras muito mais como um veículo especulativo ou um veículo para se fazer operações com derivativos. Mas ok, então a parte qualitativa a gente faz uma pequena pausa aqui e agora a gente pode começar a falar um pouco dos elementos quantitativos da Petrobras, começando pelos elementos quantitativos de base fundamentalista. Então falando sobre inicialmente os múltiplos de valor, tá? o valuation da empresa, os múltiplos de valuation da empresa, que são, no caso da Petrobras, excepcionais. Se a gente descartasse os elementos qualitativos, o fato dela ser estatal, o fato de ter um governo aí que já tem um histórico de relacionamento estranho com ela,
A gente olharia para a Petrobras pelo lado dos múltiplos de valor e pensaria, nossa, essa empresa está de graça. E de fato está. Então nós temos um PL, um índice preço-lucro, de 2,01%, ridiculamente baixo. Um EV, um Enterprise Value, né, o valor do negócio, dividido pelo EBITDA, né, o lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação, de 1,76, também um número excepcionalmente baixo, é uma empresa muito, muito barata, e um preço sobre o valor patrimonial da ação de 0,95, que está abaixo da linha da morte ali, que seria o 1. Então, em termos de valor, a gente pode dizer que a Petrobras é uma empresa indiscutivelmente barata. Se não fosse esses elementos qualitativos, quer dizer, se não fosse a grande sombra do governo ali, isso aqui era para comprar de olhos fechados. Tá? Então, números realmente muito interessantes. Estamos falando de uma empresa efetivamente barata e mais que isso. Para aqueles que resolverem ser um pouco mais ousados nesse momento e entrar na empresa a despeito das questões governamentais e políticas, talvez é pouco provável que no futuro a gente vá ver a Petrobras nesses níveis de preço em relação ao valor. Tá? Não é comum uma empresa desse tipo ter múltiplos tão baixos. Isso é uma coisa meio anomalia, né? Mas enfim, seguindo aqui com os nossos múltiplos, né, seguindo aqui com as nossas coisas aqui, capitalização de mercado, 380 bi, tá? Então, uma empresa indiscutivelmente grande até para os padrões mundiais, né? Então, estamos falando aqui de uma das joias da coroa do mercado brasileiro. Em termos de desempenho, o ROI, né, o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, 38,89%. Esse número é um número igualmente excepcional. Para você ter ideia, na carteira do investidor onde eu trabalho, inclusive vai aparecer em algum lugar aqui um QR Code que você pode capturar e você vai ter acesso a informações e PDFs falando sobre as carteiras da carteira do investidor, tá? Mas lá na carteira do investidor nós consideramos um ROI ideal como 20. 20 é nota 10. Aqui é 38,89. É quase 2 vezes a nota 10. Então, novamente, estamos falando de uma empresa com indicadores fundamentalistas excepcionalmente bons. Dividend Yield. Tá? Então, Dividend Yield, lembrando que é o quanto que a empresa paga de dividendos em termos percentuais em relação ao valor do mercado da ação. Aqui um número que ele é tão alto, que ele chega a ser irrealista e de fato ele é. Mostra apenas o quanto que a empresa está neste momento subvalorizada. 61,29%. Mas essa questão dos dividendos, e inclusive são os dividendos enormes que a Petrobras está pagando agora nesse ano, que estão já chamando a atenção do governo que ainda nem assumiu, né? O governo que nem assumiu já está sinalizando atitudes no sentido de restringir distribuição de dividendos, tá? Nós vamos falar sobre essa questão dos dividendos ainda um pouco mais, então aguarde aí que esse assunto é um assunto importante. Mas de qualquer forma, a Petrobras é uma empresa que tem esse múltiplo muito alto, mas aí eu quero chamar a atenção, tá? Não se deixar muito enganar por isso aqui, porque isso é uma coisa excepcional para a história da Petrobras. E neste momento eu quero trazer uma ferramenta aqui, uma planilha aqui que eu uso para orientação, em que eu faço um cálculo de dividend payout. Então, só para lembrar, o dividend payout é um outro múltiplo de dividendo também, mas que ele mostra o quanto que a empresa distribui de lucro, quanto do lucro gerado é efetivamente distribuído para os acionistas. Aqui nessa planilha que eu tenho na tela, tá? É uma planilha em Excel, tá? Uma planilha de aparência simples, porém ela é uma planilha funcional, né? Usamos isso aqui para trabalhar. E ela mostra qual é o payout da Petrobras a cada ano, desde o ano 2000. Tá? Então, desde o ano 2000, aqui tem bastante tempo. Então,
No ano 2000, em 2001, o payout foi de 36,21. Tá? É um payout interessante, abaixo de 50, quer dizer, a Petrobras não distribuiu muito do seu próprio lucro, reteve bastante coisa. Mas ela dá alguns saltos estranhos, vai para 42, depois 28, 32, 16 em 2005, até o momento que ela chega em 2013, 2014. É ali que a coisa sai dos trilhos de vez. A Petrobras se torna uma empresa deficitária. Por 4 anos ela fica dando prejuízo, né? Por 3 anos ela não distribui dividendos. Aí em 2018 ela volta a distribuir dividendos, um payout de 45,54, não é escandalosamente alto, está abaixo de 50%, que é o que se considera como normal aí para empresas que não estão no seu estado máximo de maturação. Depois vai para 30%, depois para quase zero, e no ano passado 70%, né, 69,12%. E este ano um número igualmente muito grande. Então o que eu quero chamar a atenção no caso da Petrobras é que ela é uma empresa que ela não é muito regular na distribuição de dividendos, e o investidor que está querendo investir para dividendos, né, tipicamente tem aquela visão de longo prazo, de carteira para aposentadoria, e esse tipo de investidor é fundamental a previsibilidade. Eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre seleção de ações pagadoras de dividendos e bato muito na tecla que você tem que ter um dividend yield alto, né? É óbvio, é o que se espera, né? Quem está investindo em dividendo quer dividendo, essa coisa de dizer dividend yield não é importante. Se não é importante, o que é importante então? Né? É óbvio que é importante, a gente parte do dividend yield. Mas a gente quer ver também o dividend payout para ver se a empresa não está fazendo exageradas distribuições de lucro, e queremos ver a regularidade disso. Nos critérios que a gente usa na carteira do investidor, por exemplo, para carteiras de dividendos, a gente quer pelo menos 5 anos seguidos de dividendos sem falha, né, de distribuição de dividendos sem falha. Um famoso índice americano, né, das empresas pagadoras de dividendo, o Aristocrats, né, que é uma seleção das empresas que compõem o SP500, que são as boas pagadoras de dividendos, são 25 anos. Então, para empresas pagadoras de dividendo, é importante ter regularidade e previsibilidade, e isso, lamentavelmente, a Petrobras não tem. Tá? A gente pode falar tudo da Petrobras, menos que ela é uma empresa regular, consistente, estável na sua distribuição de dividendos. Enfim, né? Vamos voltando aqui, falando um pouco sobre estrutura de capital, sobre endividamento, sobre alavancagem. Então, dívida bruta por patrimônio líquido, 78,43. É um bom número. Novamente, assim, nos nossos critérios na carteira do investidor, a gente considera um bom número quando ele é abaixo de 100, está abaixo de 100. Liquidez corrente, 1,17, significa que ela tem R$ 1,17 em disponibilidade em ativos líquidos para cada R$ 1 em passivo de curto prazo. Então é uma empresa solvente. Veja que do ponto de vista de múltiplos indicadores fundamentalistas, com exceção dessa coisa do dividend yield, que ficou muito estranha, né? Estamos falando de um número muito alto, muito fora da realidade, e que não é escorado em um histórico regular, né? Quer dizer, mostra que isso aqui claramente não é uma coisa sustentável. O resto é tudo muito bom. Então, os fatores qualitativos, né? O fato de, olha, ter governo por trás, a possibilidade de que a empresa possa novamente ser usada para finalidades estranhas e que não são nem finalidades de Estado, podem ser finalidades de governo mesmo, né? Isso tudo acaba obscurecendo muito aquilo que, olhando friamente para os números, seria, em outras circunstâncias, uma excelente oportunidade. Então, os números estão muito bons, a questão é saber até quando estarão. Agora, indo um pouco para a parte técnica, vamos falar aqui um pouquinho de análise técnica. Olhando um gráfico diário da Petrobras, novamente ressaltando que eu estou aqui gravando no dia 8 de novembro.
E eu quero chamar a atenção deste gráfico, que ele está muito interessante. A Petrobras caiu bastante nesses últimos dias por conta das declarações explícitas ou não tão explícitas dos membros do novo governo sobre o que pode acontecer com a Petrobras. Então a gente teve quedas bastante intensas. Porém, o que a gente está vendo nesse gráfico aqui é uma grande queda aqui do lado direito, que aparentemente deu uma parada, uma pausa, formou aqui um candle de reversão, vamos dizer assim, muito próximo dessa linha amarela que aparece no gráfico, que é a média móvel exponencial de 200 períodos. Lembrando que a média móvel exponencial de 200 períodos é uma das poucas médias, né, na periodicidade diária que tem significado. Porque no mundo todo, né, muitos agentes do mercado financeiro, traders, investidores, se referem à média de 200. Inclusive para muitas ações, muitos índices, né, é considerado que o mercado, que aquele índice ou aquela ação está em alta ou está em baixa, se está abaixo ou acima da média de 200. Então é uma média, tipicamente médias móveis não tem significado no número, a gente vê empiricamente qual que é melhor se encaixa ali, mas a de 200 tem significado, e esse movimento que sugere uma reversão de preço está acontecendo bem em cima da média de 200, o que eu diria que, graficamente falando, temos uma oportunidade interessante para uma operação especulativa de curto prazo, um swing trade. Nada além disso, um swing trade. Se a gente pegar um gráfico de prazo um pouco maior, aqui agora a gente está vendo um gráfico semanal, a gente vê que a Petrobras segue aqui em tendência de alta, bastante declarada. Até temos um oscilador aqui na parte de baixo do gráfico, um oscilador estocástico, na verdade, já indo para baixo, caminhando para a região sobrevendida. E aqui os preços eles estão acima da média de 40 períodos, que é a média verde, né? A média de 200 acaba não tendo tanto significado num gráfico semanal, mas a média verde de 40 períodos seria o equivalente no gráfico semanal aos 200 períodos no gráfico diário, e aqui a gente vê que a movimentação está acontecendo acima dessa média. Então, graficamente, também poderia ser uma oportunidade interessante em prazos maiores, talvez até para um position, alguma coisa assim. Mas, de novo, tudo isso que a gente está vendo que soa muito positivo fica bagunçado, fica obscurecido por esses fatores de natureza política, tá? Então, o risco pode não compensar. Aí, quando a gente fala de fatores qualitativos, isso depende da percepção, da subjetividade do investidor. A minha percepção, a minha subjetividade me diz: fique fora, fique fora. Até porque eu tenho memórias muito claras do que aconteceu no passado. Então, ok, né? Falamos aqui um pouco dos gráficos, então, e agora eu quero trazer uma ferramenta que eu trouxe no último vídeo sobre ações que eu coloquei aqui no canal, que foi uma análise da Sabesp, que é a matriz de correlação. A matriz de correlação, ela nos ajuda a saber com quem que uma ação combinaria ou não combinaria na carteira. Lembrando, como eu falei no outro vídeo, essa é uma matriz de correlação simples, ela não é uma ferramenta super sofisticada. Nas carteiras quantitativas que a gente usa lá na carteira do investidor, tá? De novo, o QR Code vai aparecer em algum lugar aqui, né? Para conhecer a carteira do investidor. Mas lá nós usamos ferramentas bem mais sofisticadas para montar as carteiras puramente quantitativas. Mas uma matriz de correlação como essa, ela nos dá pistas interessantes de quais são as ações que combinam ou que não combinam com a Petrobras em uma carteira. Então vamos começar com aquelas que combinam, tá? E o interessante da gente ver correlação, no caso estamos usando correlação de um ano, é que às vezes a gente pode ver coisas que são um pouco contraintuitivas, né? Então eu vou circulando aqui, eu estou buscando correlações negativas menores do que menos 0,8, tá? Então eu quero uma correlação negativa bem grande, que alguma vai para um lado, outra vai para o outro, para dizer, olha, essa aqui combina com a Petrobras. Então vamos lá, né? Pegando acima de 80, que
Próximo, não no 80, no 08, mas próximo disso, temos a Dexco, que seria uma adição interessante na carteira. Vamos ver o que mais temos por aqui. IRB, tá? Temos uma correlação negativa aqui de quase 0,90, tá? Menos 0,90, tá? Seria uma boa companheira para a Petrobras dentro de uma carteira, porque elas têm correlações bem diferentes, tá? Uma interessante, que é quase o 0,80, JBS, segmento de carne. E outra coisa que também é muito interessante, aparece quem? Marfrig, né? Veja que aparentemente o segmento de carne aqui, de proteína animal, como um todo, está bem diferente aqui da Petrobras. Seria um bom casamento aqui numa carteira, tá? Outra aqui interessante que apresenta forte correlação negativa com a Petrobras, Petz, né? Segmento aqui que não tem nada a ver com petróleo e energia aqui, Qualicorp. Vamos ver quem mais aqui que combinaria bem aqui com ela, tá? Então essas aqui seriam boas combinações. E quem que não combinaria de jeito nenhum com a Petrobras? Porque tem correlação muito direta, muito próxima, tá? Lembrando que quando a correlação é direta, as duas sobem juntas, as duas caem junto, então a gente não tem benefício da diversificação da carteira. A carteira fica desequilibrada. Então a primeira aqui, tá? Com uma correlação superior a 0,8. Sabesp, que inclusive foi objeto da última análise que a gente fez aqui no canal, né? As duas não combinam na mesma carteira. Vamos ver quem mais aqui. Temos bastante coisa aqui que não deveria ser colocada, tá? Localiza 0,81, tá? Também não combina com a Petrobras numa carteira. Hipermarcas 0,88, tá? Não colocar essas duas juntas, não vai dar certo. Energias do Brasil 0,84, tudo com correlação direta, o que significa que a gente deve evitar colocar elas juntas. Eletrobras 3,6, mesma coisa, não combina numa carteira. CPFL Energia 0,82, Cielo 0,91, tá? Vamos ver o que mais aqui. Aqui, muito interessante, Banco do Brasil 0,96. Então, muito forte a correlação. Essas duas empresas não deveriam estar juntas na mesma carteira, porque a gente não vai ter nenhum ganho de diversificação. E sobre Banco do Brasil eu quero falar um pouco mais daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho vamos colocar mais coisa aqui pra gente falar, né? Banco do Brasil Seguridade, mesma coisa, 0,87, tá? Então essas todas são ações que não combinam com a Petrobras em uma carteira de investimentos. Ou seja, a gente teria que ser bastante cuidadoso aqui para colocar essas ações juntas numa carteira. E agora eu quero voltar então um pouco à questão dos dividendos, porque vendo a Petrobras como uma empresa de valor, ela é indiscutivelmente uma empresa barata. O medo, o temor, o receio é que decisões de natureza política daqui para frente possam transformar ela não numa ação barata, mas numa ação mico. Lembrando que barato não significa sinônimo de bom, tá? Às vezes uma coisa é barata porque é uma porcaria mesmo. Os números mostram que a Petrobras nesse momento ela é barata no bom sentido, tá? Vimos que é uma empresa com boa rentabilidade, uma empresa com bons múltiplos, uma empresa até graficamente interessante e que está barata. Só que não sabemos até quando. Como uma empresa velho, né, ela poderia ser interessante, apesar que eu mesmo não compraria por receio dos fatores de natureza qualitativa. Como uma empresa de crescimento, é um pouco discutível, mas talvez ela tenha ainda algum potencial de crescimento interessante, apesar do segmento de energia como um todo aí, no longo prazo, ser também meio que uma caixa preta. Agora o que eu quero chamar a atenção é da questão assim, investir para dividendos, vale a pena? Eu não faria isso, pelos motivos que eu já falei, tá? Distribuição irregular de dividendos, quer dizer, fica aquela coisa assim, um ano distribui muito, outro ano não distribui nada, depois dá prejuízo, depois não sei o quê, que isso vai contra aquilo que eu entendo que as pessoas buscam numa carteira de dividendos, que é previsibilidade.
Porém, neste momento eu quero chamar a atenção para outra coisa aqui, tá? Então eu vou até colocar na tela de novo aquela mesma planilha que eu já tinha mostrado com os dividend payout da Petrobras. Essa planilha é uma planilha que ela está online, então ela é atualizada, e eu vou trocar aqui o ticker e só por curiosidade eu vou colocar BBAS3 do Banco do Brasil, que a gente viu que tem uma correlação muito forte com a Petrobras, e vamos ver o que vai acontecer. Então, no mesmo período do ano 2000 para o ano 2021, a gente vê um payout então de 19,93, 24,35, 25,35, 38, 21, 64, 40, 32, 36. Veja que mais ou menos ele está concentrado nessa faixa, assim, vamos dizer um número médio aí, na faixa de 35, 40% de payout, que é bom, significa que não está distribuindo muito do lucro, está retendo bastante coisa e sem falhas nesses últimos anos. Não teve períodos em que ficou sem distribuir dividendos, tudo bem, exceto em 2020, deu aquela engasgada lá por conta do Banco Central, mas ainda assim não ficou negativo. Então, se o seu objetivo é ter uma empresa estatal, né, uma empresa de capital misto para receber dividendos, eu arriscaria dizer o seguinte: a sua empresa não é a Petrobras, é o Banco do Brasil. Porque são empresas muito similares em termos de perfil correlacional, né, as duas são muito fortemente correlacionadas, não faz muito sentido do ponto de vista de diversificação ter as duas juntas, né, exatamente por serem muito correlacionadas, só que uma é quase que um relógio suíço em pagamento de dividendos, enquanto a outra é completamente bagunçada. Então, para quem está buscando dividendos, pensar mais, olhar com mais carinho para Banco do Brasil e menos para Petrobras. Veredito final, meu. Os fatores qualitativos me preocupam muito. O fator governo, o fator política me preocupa muito. Tá? Até porque eu tenho memórias muito presentes daquilo que aconteceu no passado, do que eu vi, do que eu acompanhei. Se eu tivesse que tomar uma decisão com base em qualquer elemento qualitativo, eu não colocaria a Petrobras numa carteira, pelo menos numa carteira de longo prazo. Existem duas circunstâncias nas quais eu faria alguma coisa com Petrobras. A primeira circunstância seria uma operação especulativa, uma coisa de curto prazo, um swing trade, ou uma operação com opções, lembrando que a Petrobras é a empresa que tem opções líquidas no Brasil, então algumas operações em derivativos só dá para fazer com a Petrobras, né? Algumas coisas mais estruturadas. Então, para coisas especulativas de curto prazo, cogitaria a Petrobras. A outra circunstância, outra hipótese que eu cogitaria a Petrobras é se eu estivesse construindo uma carteira puramente quantitativa, usando um algoritmo, como eu faço, por exemplo, nas carteiras quantitativas da carteira do investidor, e o algoritmo de seleção de otimização da carteira, por alguma razão, colocou a Petrobras naquela carteira porque entendeu que a Petrobras iria trazer equilíbrio para o resto da carteira. Quando se faz a coisa dessa forma, não se está dando muita importância para o ativo individual, né? Não se olha muito, porque a empresa é boa, é ruim, isso não interessa. Quer dizer, olha-se a questão de correlação, risco, volatilidade, etc., para ver se ela coloca aquela carteira do jeito que eu quero, em termos de retorno esperado e de risco esperado. Então, essas seriam as duas circunstâncias que eu faria alguma coisa com a Petrobras. Qualquer outra coisa diferente disso, eu prefiro ficar de fora, prefiro observar. Aqueles que forem mais ousados e optarem por entrar, né, se tiverem bons resultados aí, eu dou os parabéns, tá? Novamente, quando a gente ganha na bolsa é mérito seu, tá? Mas temos que estar cientes dos riscos, tá? Olhando para trás. O fato de ter acontecido lá atrás não significa que isso vá se repetir no futuro, mas a gente sempre tem que meio que confiar desconfiando, tá? Da mesma forma como qualquer pessoa que apronta com você, alguém que apronta com você no passado, você pode até dar uma segunda chance,
mas você sempre vai dar essa segunda chance assim meio com o pé atrás. Então o meu pé está totalmente atrás no caso de Petrobras. E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa análise, espero que ela seja útil de alguma forma para você e a gente se vê num próximo vídeo.